Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, Atos capítulo 2. Na sequência, Atos capítulo 2, dos versículos 1 para frente. Nós estamos pregando vários temas em sequência. A maioria dos pastores da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro pregam em série, e nós estamos pregando Atos, expondo Atos. Já trabalhamos com o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, trazendo uma ideia de como a igreja cristã iniciou. A igreja cristã iniciou confirmada pela ressurreição de Jesus Cristo. A igreja cristã confirmada na ressurreição de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que inúmeras pessoas atestaram a ressurreição de Jesus Cristo, ela imediatamente recebe a sua comissão, ou o seu trabalho, a sua função. E a função é que ela seria uma testemunha ardorosa, uma testemunha consciente. A igreja cristã seria uma testemunha viva, eficaz, resistente, no sentido de o que pararia esse testemunho. Então, essa é a comissão da igreja: testemunhar, testemunhar, testemunhar. E, além de receber esse comissionamento, a igreja cristã também nasce muito obediente à instrução de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Então, logo após a ascensão de Jesus, eles retornam para Jerusalém, eles vão para o cenáculo, eles permanecem 10 dias em oração ao Senhor, em busca acerca das coisas que essa igreja precisaria fazer. Passado este tempo, nós vemos a igreja escolher o 12º apóstolo, porque Judas havia se desviado, diz o texto, e um detalhe pequeno e parece até imperceptível, mas a igreja, quando são 11 apóstolos e ela entende que deveria ser 12, por conta, entre outras coisas, do peso histórico das 12 tribos de Judá, os discípulos percebem que Jesus escolheu também 12, numa clara alusão a que Deus continuava trabalhando, continuava a agir. Então, precisa-se escolher o 12º, e ao invés de eles escolherem, uma vez que os apóstolos foram escolhidos diretamente por Jesus Cristo, então eles preferem lançar sorte. Em outras palavras, eles preferem dizer: Senhor, continue a escolher, escolha mais uma vez, ou escolha pela última vez, quem o Senhor quer que seja contado como o 12º homem, que estará conosco para, junto desse colegiado, então trabalhar por tua causa. Assim termina o capítulo 1 de Atos, e então vem o capítulo 2, que é, obviamente, um dos textos mais ricos das Escrituras, e nós estudaremos até o versículo 13. E aqui, certamente, quando você abrir o texto em Atos 2, você vai perceber que esse é um texto extremamente debatido por inúmeras correntes. Eu pretendo nessa noite apenas expor esse texto na seguinte perspectiva. Eu quero continuar a falar de cristianismo, falar como nasceu o cristianismo, e quero pontuar 3 coisas neste cristianismo inicial. A primeira é que Deus age no cristianismo. Deus age no cristianismo. A segunda é que o cristianismo é um testemunho de Deus. Então, primeiramente, Deus age no cristianismo. E vocês perceberão como Deus age neste povo, no meio deste povo, como Ele sempre agiu. Depois, que o cristianismo é um testemunho vivo, constante, multinacional, multirracial, multilingual de Deus.
E por fim, que o cristianismo, ele é um testemunho para a salvação. O cristianismo existe neste momento, depois que fomos tornados cristãos, para a salvação. Então, esses 3 aspectos, gostaria de pensar nestes 13 versículos. Cristianismo, um testemunho para a salvação. Esse é o meu tema nesta noite. Continuando a falar da igreja primitiva e buscando na igreja primitiva quais são as implicações para a igreja atual. Nós não somos a igreja primitiva, nós somos a igreja atual, a igreja dos nossos dias, a igreja moderna, a igreja que vive na nossa geração. Mas, quais são os desafios para essa igreja? Será que Deus continua a nos desafiar como desafiou a igreja primitiva? Porque, meus irmãos, se tem uma coisa que não dá para discordar, é dos desafios que Deus impôs à mente dessas pessoas. Deus as fez pensar, Deus as fez raciocinar, Deus as fez estudar, Deus as fez voltar às Escrituras, Deus as fez olhar uns para os outros e falar: o que é que está acontecendo? Eu não sei, eu também não sei, mas o outro sabe. E nessa multidão, nesse grupo de pessoas, Deus desafiou-os a mudarem seus pensamentos, muitas vezes. Será que Deus ainda continua a desafiar-nos? Será que o seu poder é capaz de demover ideias equivocadas que porventura possamos ter? Ou não temos ideias equivocadas? Ninguém tem ideia equivocada. Todos estão certos. Será que nos dias atuais todos estão certos acerca deste texto? A plenitude do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo? Por que tantos pensamentos tão diferentes? É muito simples. Na multidão dos multipensamentos, tem gente certa e tem gente equivocada. Tem gente certa e tem gente errada. Tem gente certa e tem gente não certa. Com toda a certeza, todos não estão certos e com toda a certeza, todos não estão errados acerca das implicações do batismo do Espírito Santo. Pastor, cada um é cada um pensa do seu jeito? Não. Existe uma verdade. Existe um texto e existe uma verdade. Não podem existir 2 verdades no mesmo texto. E aí? Como é que se sai? Como é que se passa? Como é que se compreende? Como é que se cresce? Como é que se evolui a partir de um texto tão controverso que, eu respeito isso, muitíssimas pessoas morrerão nos seus equívocos. Elas dirão para si mesmas: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que é desse jeito, mas eu acredito que seja de outro. Nada a fazer. Mas aqueles ou aquelas, ou eu imagino, instituições que queiram entender como é que o Espírito Santo agiu, o texto diz. O que o texto diz? Acerca do Espírito de Deus, daquelas pessoas e da reação ao Espírito de Deus. O texto diz. E se eu acrescentar alguma coisa do que o texto diz, deve ser cortado de todas as nossas mentes. Porque ou é o que a Escritura fala, ou é o que os homens falam. E a última coisa que nós gostaríamos, numa passagem mas tão nevrálgica das Escrituras, é que tivesse aqui uma opinião de homens. Que seja o que a Escritura diz e que seja o que o Espírito Santo quiser nos falar. Então eu lerei os primeiros 4 versículos, depois lerei dos versículos 5 até o versículo 11, e depois lerei os versículos 12 e o versículo 13. Os versículos 1 a 4 vão mostrar o derramamento do Espírito Santo de Deus. Os versículos 5 a 11 vão mostrar o fórum, o grupo de gente que ali estava. E os versículos 12 a 13 vão mostrar as reações a estes fenômenos que eu vou começar a narrar aos irmãos. Está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Provavelmente o cenáculo, provavelmente aquele local que eles voltaram por ordem de Jesus, provavelmente um grupo grande também, talvez 120 pessoas. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Ou que isto quer dizer? Ou que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados? Meus irmãos, meu pensamento é falar sobre o cristianismo como um testemunho para a salvação. Antes de pensar o que foi esse derramamento do Espírito, antes de pensar quem eram as pessoas que estavam ali, e antes de pensar nas reações a estes fenômenos, é importante fazer uma observação. Houve um momento na história, lá no Antigo Testamento, que os homens quiseram, de alguma maneira, chegar a Deus. E eles, pelo que o texto nos mostra, de Gênesis 11, pelo que o texto nos mostra, dá a impressão que eles estavam evoluindo tanto, em tanto conhecimento, em tanta disposição, que eles olhavam uns para os outros e diziam: estamos ficando cada vez mais fortes, estamos ficando cada vez mais unidos, façamos movimentos fortes que mostrem, que demonstrem a nossa força. E eles então têm a ideia de levantar uma torre, e eles dizem: façamos isso para que o nosso nome seja conhecido, façamos isso para que a nossa força seja reconhecida, façamos isso para que nos respeitem, façamos isso uma torre que chegue aos céus, uma torre sem fim, uma torre que as pessoas olharão e dirão: aonde está o fim dessa torre? Não dá para ver de tão alta, que poderoso é este povo que fez isso. E a Bíblia diz que Deus não gostou nada disso. E que então Deus confundiu aquele povo, fazendo com que eles tivessem suas línguas confundidas. E é a famosa passagem da Torre de Babel, quando cada um saiu sem entender o outro. E então Deus suprimiu deles um tipo de comunicação. E eles andaram, cada um nas suas línguas, cada um formando o seu povo, e assim isso aconteceu. Meus irmãos, foi uma ação dura de Deus a confusão das línguas em Babel. Foi uma dificuldade que Deus impôs ao povo, foi uma pena que Deus impôs ao povo. E para o povo que estava aqui embaixo, o que Deus fez foi uma espécie de maldição. O coração era mau e Deus retribuiu a maldade dos seus corações, a soberba dos seus corações, com uma dura pena. Esse povo não se entendia mais. Bom, isso foi lá em Babel. Só que de repente acontece um fato novo aqui. E este fato parece ser o inverso do que foi Babel. Babel, os homens orgulhosamente queriam subir ao céu. Deus disse: não quero.
Aqui em Atos, a impressão que nós temos é que os homens não estão com aquela soberba lá de Babel, mas tem um outro fato: Deus desce dos céus. Então não é o homem indo ao encontro de Deus. Parece-nos que quando o homem quer ir ao encontro de Deus, Deus diz: por que você faz isso se você não consegue, se você não chegará? Só tem um jeito de Deus e o homem se encontrarem, é quando Deus vem ao homem. Quando o homem tenta ir ao encontro de Deus, ele não tem condições de transpor o abismo. Deus é Deus sobre abismos. E é nessa perspectiva que parece, Deus vem ao encontro do homem. O homem permanece pecador, tão pecador quanto foram os homens de Babel. Mas Deus faz a ponte de lá para cá. E quando Deus chega de lá para cá, onde as línguas estão confusas, com as nações, com todas as ideias, com todos os pensamentos e com toda a grafia de cada uma delas, nações espalhadas com línguas próprias. Aqui nós, pelo menos, dá para fazer essa observação. O Espírito Santo de Deus padroniza o entendimento. O Espírito Santo de Deus padroniza dessa forma. As nações são unificadas. A língua é compreendida. E nós veremos isso pelo texto. Então, se Babel é o orgulho que sobe da terra, Jerusalém, neste momento, é a humildade que desce do céu. É muito diferente, mas é necessário. Vocês perceberão quando nós lermos melhor estes textos. É por isso, irmãos, que eu quero começar a pensar algumas coisas com os irmãos. O que é o grande desafio que Deus impõe ao cristianismo? O grande desafio que Deus impõe ao cristianismo é que haja muitas igrejas. O que significam as muitas igrejas? O que é uma igreja em si? Deixa eu lhes dizer algumas coisas rapidamente. É possível que haja igrejas que não preguem a Cristo. É possível. É possível que haja igrejas que interpretem erroneamente a Cristo. É possível. É possível que haja movimentos religiosos que, mesmo que a Escritura diga, não terás outros deuses diante de mim, elas tenham outros deuses diante dela. E são igrejas. É possível que as Escrituras digam, olha, cuidado com o matrimônio, cuidado com o casamento, é uma instituição, a família é uma instituição que eu crio. E é possível que igrejas, ao invés de defender os princípios monogâmicos do lar, aceitem os princípios polígamos. É possível que igrejas, ao invés de não tomar o santo nome do Senhor Deus em vão, o tomem com uma facilidade, como se ele fosse um qualquer, e são igrejas. É possível que, mesmo que as Escrituras digam, mesmo que toda a igreja apostólica de 2000 anos diga que Jesus Cristo é o nosso descanso, que Jesus Cristo é a única condição que nossa alma tem de descansar, é possível que igrejas digam, não é Jesus Cristo o dia do descanso, é um dia na semana. E continuem a se chamar de igrejas. Estou querendo dizer que igrejas podem existir sem Jesus. Pode existir sem Cristo, podem existir sem Deus, podem existir sem o Espírito de Deus, podem existir sem Deus, o Santo Deus de Israel, como nós cantamos nesses cânticos. E continuem a ser igrejas, e elas têm CNPJ, elas têm prédio próprio, elas têm o local, e elas têm uma placa na frente que diz, é uma igreja. Bom, eu só reforço uma diferença entre igreja e cristianismo. Parece-me que nem sempre igreja e cristianismo são a mesma coisa. Qualquer um hoje, nos dias atuais, mais do que nos tempos antigos, cria igreja. Cria uma igreja no seu nome. Cria uma igreja no seu CPF. Cria uma igreja e um CNPJ em que o CPF é o CPF da pessoa, em que a renda de toda a igreja venha para ela. É possível? É possível que criem-se igrejas atuais
tão distantes dos princípios das igrejas iniciais, como, por exemplo, para uma igreja ser considerada uma igreja mesmo, nos tempos da Reforma Protestante, ela tinha que ter pelo menos 3 coisas. Ela tinha que ter a fiel exposição da palavra, ela tinha que ter a correta administração dos sacramentos, batismo e ceia, e ela teria que ter uma adequada administração da disciplina eclesiástica para que houvesse santidade. É ou não é possível que haja igrejas hoje que disciplina não existe, afinal de contas ninguém nem admite, não aceita nem passar pela disciplina, as pessoas mudam de igreja, elas vão para uma outra igreja, geralmente meio parecida com a primeira. É possível ou não é que os sacramentos, batismo e ceia, isso é uma coisa antiga, isso não faz sentido para nós, eu não quero participar disso. É possível ou não é? E não é possível também que igrejas não preguem fielmente a palavra de Deus? É possível também. Contudo, mantém seus nomes como nome de igreja. Contudo, eu quero afirmar ou contrabalancear: igreja não é sinônimo de cristianismo. Porque pode ser que haja igreja que não fale de salvação, pode ser que a igreja que não fale do testemunho, da capacitação do Espírito Santo, do exercício da fidelidade, da honra, da ética. Pode ser que sim. E elas permanecem com o nome igreja. Mas o cristianismo não pode. O cristianismo não pode ficar sem falar de salvação. O cristianismo não pode ficar sem falar de testemunho. O cristianismo não pode ficar sem falar do poder de Deus. Mas para que é o poder de Deus? Para nos atender? Não, o cristianismo não fala isso. O cristianismo fala de um poder de Deus, um poder livre de Deus. Um poder que Deus age de acordo com a sua vontade, não a minha. Isso é cristianismo. Quantas igrejas vocês conhecem que se enquadram dentro de um cristianismo em que a oração respeita, mas eu estou falando respeita mesmo a vontade de Deus? Quantas nos dias atuais? Quantas igrejas nós conhecemos que o testemunho da glória de Deus é a meta dos membros? Quantas? E quantas igrejas nós conhecemos que correm, trabalham e se fatigam mesmo na obra da salvação? Quantas? Poucas, claro, porque nos dias atuais, igreja parece estar muito diferente e muito distante do cristianismo. Eu quero lhes falar do cristianismo. Quero lhes falar do cristianismo de Atos 2. O cristianismo que Atos 2 parece mostrar. E o cristianismo que Atos 2 parece mostrar não é um cristianismo que o homem controla. Igrejas, os pastores controlam. Bom, os pastores controlam porque acham que controlam. Mas na verdade, antes dos pastores controlarem as igrejas, os membros a controlam. Em igrejas, pessoas controlam Deus. Pastores são servos ou trabalhadores para que Deus atenda melhor os desejos dos membros. Igrejas fazem isso com Deus, mas no cristianismo não. No cristianismo não é a igreja que controla Deus, é Deus que controla. Esse texto parece nos mostrar que o cristianismo não é algo que nós possamos dominar. O cristianismo é algo que acontece na gente. O cristianismo não é produzido por mim. Igrejas são produzidas. Barbaridade. Coisa mais fácil de produzir é a igreja. Como se constroem, se levantam igrejas nos dias atuais? Eu quero ver levantar o cristianismo. Eu quero ver dominar o poder do Espírito Santo de Deus. Ok, mas a gente aviva, a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente faz tremer e continuará sendo uma obra do homem, tentando dominar Deus, controlar Deus. As igrejas dão meta para que as pessoas aumentem a sua fé, mas no cristianismo não. No cristianismo, eu não tenho força para estabelecer a minha fé. Nas igrejas, as pessoas dizem, evolua no seu raciocínio e você chegará à condição de entender quem é Deus. No cristianismo, não. No cristianismo, o Deus se mostra, ou a gente fica no escuro.
A minha pergunta nessa breve introdução é: o que nós conhecemos mais? Igrejas ou o cristianismo? Há um risco de nós confundirmos igrejas com cristianismo? Sim, há. Porque boa parte do que se chama igreja se diz dentro do cristianismo. Eles dizem: nós somos do povo de Deus. Não importa se a Bíblia estiver fechada, não importa se a palavra não estiver sendo pregada, não importa se o poder de Deus não estiver sendo exaltado, não importa. Eles dizem: nós somos o cristianismo, e isso tem confundido milhões e milhões. Eu gostaria de, nessa breve introdução, dizer que há uma diferença no que se fala a largo conceito de igreja e de cristianismo. Atos 2 parece nos levar aos princípios do cristianismo. E aí então nós vamos perceber se as igrejas são uma derivação do cristianismo, se elas são uma expressão do cristianismo, ou se elas são pequenos monstros, anômalos, levantados como muitas vezes ídolos, para justamente afastar o povo de Deus do próprio Deus. Vejamos, os primeiros 4 versículos nos mostram claramente que é Deus que está no comando. Vejam os versículos. Eu não lerei tópico por tópico, mas veja o detalhe do versículo 2. Vem um som do céu, como que um vento, enche a casa onde todos estão. Logo depois, aparecem, diz o texto, uma expressão de surgir do nada, línguas como que de fogo, e pousa sobre cada um deles, e todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Se parasse aqui o texto, alguém poderia falar, ou poderia até defender, outras línguas? O que é outras línguas? Eu sou da língua portuguesa. Se eu sou da língua portuguesa e se eles começaram a falar em outras línguas, então eles poderiam falar qualquer coisa. É que nós não lemos a Bíblia assim. Nós nunca paramos no versículo 4, nós logo olhamos para o versículo 5. Se não tivesse o versículo 5, pessoas poderiam dizer que isso aqui seriam línguas estáticas. Só que é muito difícil, de verdade. Com menos de 85 de QI, a pessoa tem que chegar à conclusão que o versículo 4, que o versículo 5 estão juntos. E que o versículo 4 fala que eles falavam em outras línguas, e o versículo 5 começa a dizer que eram as línguas das nações de debaixo do céu. Não, mas eu não quero isso, eu quero dizer que o versículo 4 é língua estática. Tudo bem, pode dizer, mas o versículo 5 diz que não. Não, mas eu não quero nem saber, eu acho que é aqui que está o poder, eu acho que é aqui que está a segunda bênção, eu acho que é aqui que está a entrada, e isso aqui tem que ter esse dom de língua, senão não pode ser membro de uma igreja. Tudo bem, pode pensar assim, mas está errado. Não, mas é assim que eu aprendi, é isso que foi assim, isso aconteceu comigo, eu tenho uma experiência. Pode ter o que quiser, mas foi qualquer coisa, menos o que aconteceu aqui. Não, mas eu fui batizado no Espírito Santo assim. Tudo bem, pode ter sido, mas não foi esse aqui. Porque esse aqui, o enchimento desse aqui, foi que as pessoas falaram em 15 línguas. As pessoas falaram para 15 nações, que significava todo o Império Romano da época. Não, mas eu tive a minha experiência. Tá bom, isso é muito sui generis e muito subjetivo. Aceita-se. Vai se discutir? Não se discute. Mas, biblicamente, é isso aqui. O que é que foi? O que aconteceu? O Espírito Santo no comando, mas no completo comando. Ninguém podia fazer nada. Ninguém buscou a unção. Ninguém buscou o batismo. Ninguém buscou nada. O Espírito Santo no comando absoluto produz pelo menos 3 coisas a partir dos versículos 1 a 4. E a primeira delas me parece ser uma demonstração do poder que o homem não consegue controlar. O homem só vê, só percebe, só vê o ruído do vento, não vê o vento, não vê nada. É o poder de Deus que movimenta o vento de uma hora para outra. Isso nós vimos no Salmo 104, quando lemos aqui. Isso é Deus
É Deus comandando tudo na natureza, é Deus comandando absolutamente tudo. E nesse momento parece que o Pai das luzes, como disse Tiago, veio na direção daqueles homens para lhes potencializar, para lhes dar uma condição. E a condição não era fácil, não. A condição era para testemunhar. Então essas duas coisas parecem vir de Deus. Deus, no seu enorme poder, aparece com duas forças que Ele movimenta na natureza: o vento e o fogo. E todas as vezes que nós temos uma ideia do fogo, a ideia das línguas como que de fogo, a Bíblia é cheia de momentos em que Deus se manifestou com esse enorme poder. Não podemos nos esquecer que quando Moisés estava na sarça, estava no monte e viu a sarça, uma voz veio e a sarça estava no fogo. E dentro de uma nuvem de fogo, de uma chama de fogo. Então, sempre simbolizou a presença de Deus. Quando nós avançamos um pouco, nós vamos perceber que depois de Moisés tirar o povo do Egito e conduzi-lo para a terra de Canaã, tinha uma coluna de fogo mostrando a presença de Deus. Note que essa não é uma passagem para exaltação do homem. Essa não é uma passagem para dizer que um homem é mais santo, mais crente, menos crente. Essa é uma passagem, essa é uma intervenção poderosíssima de Deus. Esses pobres homens não ficaram mais crentes, mais santos. Esses homens já eram crentes. Isso não significa então que o enchimento do Espírito Santo é que faz o crente, que completa o crente. Não, não no texto. No texto, nesse texto que nós estamos vendo aqui, com todo respeito a todos os outros pensamentos contrários, nesse texto nós vemos Deus colocando em ordem ou trabalhando uma base para que o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Esse é o objetivo. O Espírito Santo, ele enche aquelas pessoas e dá àquelas pessoas a condição de serem instrumentos de Deus, não para eles próprios e nem para outros crentes. O grande objetivo, o grande trabalho do Espírito Santo neste momento é capacitar aquelas pessoas para o testemunho. É por isso que este é um momento que mostra mais uma vez o poder de Deus, a livre ação de Deus. A total e irrestrita capacidade de Deus fazer o que quiser. Deus fez isso porque quis fazer isso. Quis mostrar, durante todo o tempo eu estive com vocês. Seja com a nuvem de fogo, seja lá na montanha com Moisés. Seja no vento que eu faço rodar essa existência. Percebam, eu estou com vocês. Quando eles percebem isso, eles percebem que realmente Deus está agindo naquele momento. E é por isso que todos, cheios do Espírito Santo, passam a falar nas línguas. E veja o detalhe, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Segundo a habilidade que o Espírito Santo desse. Vou parafrasear, só para o irmão entender. É como se Pedro, que era um judeu e falasse em aramaico, ou em hebraico, de repente começasse a falar numa língua macedônica. E ele começasse a falar, mas no momento que Deus quisesse que ele parasse, o Espírito faz parar. Isso é o controle absoluto do Espírito Santo de Deus. Então, no cristianismo, meus irmãos, é Deus quem age. Nas igrejas, são os homens. Eles fazem o que eles querem com o Espírito Santo de Deus. Eles dizem o que eles querem dizer acerca da plenitude, do enchimento, da chegada, ou do que se fala de maneira muito comum, o batismo do Espírito Santo. Cada um interpreta o que quiser. Nas igrejas, o homem domina o Espírito Santo. O homem o obriga. O pastor diz que a pessoa tem que ser batizada no Espírito Santo. As igrejas fazem isso com total liberdade. Meus irmãos, deixe-as fazerem isso. Façam o quanto quiser. Igreja pode fazer. Igreja pode mandar, desmandar. O cristianismo não pode.
As igrejas que nasceram nessa semana, que tem 3 dias, tem apóstolo de 20 anos, 21 anos, que se converteu a 1, a 2. Igrejas podem fazer isso. O cristianismo não. As igrejas podem dizer, bom, Atos 2 mostra realmente que o Espírito tem o poder e ele é indomável. Gente, que poder é esse que faz essas coisas? Mas eu não aceito isso. Eu não aceito. Esse versículo não faz sentido. Eu prefiro outros versículos bem mais fortes do que esse daqui para dizer que sim, a palavra tem poder. Igrejas podem fazer isso. O cristianismo não. O cristianismo não. O cristianismo é comandado por Deus. As igrejas têm liberdade para comandar ou pensar que possam comandar da forma como quiserem. Haja vista o vasto número de igrejas nos dias atuais que literalmente, trazem para si a honra das vitórias. Homens dizem, nesse ministério acontece milagre. Nesse ministério, pessoas saem da pobreza. Nesse ministério, que Deus confirmou pela minha pessoa, há sucesso e vitória. Faça prova. Igrejas podem fazer isso à vontade, são livres. O governo não tem poder nenhum para colocar os estelionatários na cadeia. A justiça ainda não tem as ferramentas para salvar ou livrar um povo de enganos, infelizmente. Igrejas podem fazer o que quiserem, meus irmãos. Igrejas são livres. Não há lei contra a igreja. As igrejas são livres para as heresias, as igrejas são livres para os desmandos, as igrejas são livres para as sonegações, para esconder da Receita Federal seus bens. As igrejas são livres, o cristianismo não. As igrejas podem fazer o que quiserem, o cristianismo não. O cristianismo está debaixo de um controle que não é dele. No cristianismo, Deus age, ou não há cristianismo. No cristianismo, ou é Deus que comanda, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua direção, de acordo com o seu plano, de acordo com o que Ele quer. Ou não é cristianismo? Ou é igreja, talvez. Eu quero lentamente lhes ajudar a compreender nessa noite que há muitas igrejas que não são cristãs. E quero lentamente lhe ajudar a perceber e a buscar o cristianismo na igreja. Senão, não faz sentido ser membro de igreja. Se a igreja não representar o cristianismo onde Deus é Deus, não faz sentido ser membro dela. A não ser que eu confunda e que eu ache que cristianismo e igreja sejam exatamente a mesma coisa. Que eu estou tentando dissociar nessa noite. Uma segunda ideia, dos versículos 5 para frente, é que havia um povo, mas não um povo só. Havia muitas pessoas neste lugar. Estavam habitando em Jerusalém, aí todas essas pessoas que vocês veem. O versículo 5 diz, todas as nações debaixo do céu, vindos de todas as nações, né? Quando eles ouvem aquela voz, então tem uma voz, a multidão se aproxima. Olha, o versículo 6 diz que ela está tomada de perplexidade. Mas a grande surpresa é que cada um começa a ouvir o que aqueles homens estão falando na sua própria língua. Eles se assustam, eles se admiram, eles dizem, gente, essas pessoas fazem isso? Ok, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Se nós somos, diz o versículo 9, partos, medas, tudo isso, até o versículo 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E é aqui que eu digo que o cristianismo tem um compromisso. Igrejas, meus irmãos, não têm compromisso de falar das grandezas de Deus. Talvez para muitas igrejas o compromisso seja a vitória. Estão comprometidas?
nasceram assim. Quando os pastores, bispos, apóstolos, querubins fundaram as suas igrejas, eles não prometeram. Eles não disseram, nessa igreja Deus será glorificado. Eles disseram, nessa igreja você vai chegar onde você quer. Ora, é quase uma injustiça cobrar desses pobres homens que não mentiram. É quase uma maldade dizer a eles, ei vocês, refaçam seus pensamentos, sejam adoradores de Deus, parem de enganar o povo. É quase uma maldade esse pastor presbiteriano, mau, arrogante, soberbo, intransigente, falar uma coisa dessa. Eles nunca prometeram verdade. Eles nunca disseram, nessa igreja, meus irmãos, só se torna membro quem for crente. Eles nunca disseram. Eles nunca disseram, tem uma classe catecúmenos aqui, e o conselho ao final, conselho? Que conselho? Eles não têm conselho. Então eles não prometeram nada, não prometeram nada para ninguém. Veja que coisa, por isso é até difícil falar contra a dissimulação dentro da fé. Eles poderiam facilmente contra-argumentar, pastor presbiteriano, fechado, arcaico, antigo, que não contempla os grandes poderes de Deus. Como você pode falar uma coisa dessa? Eu nunca prometi nada a eles. Que dias difíceis os nossos. Que dias terríveis os nossos, em que nós temos de dizer, à luz das Escrituras, que de dentro do nosso, ou daquilo que deveria ser o nosso local de separação, o nosso local de santidade, porque povo de Deus é sinônimo de santo, de separado, de povo que se separou do mundo e dos seus prazeres, do mundo e das suas ambições, do mundo e das suas ofertas, do mundo e dos seus sistemas, do mundo e dos seus conceitos. Quão difícil é ter de dizer, tem gente não tão santa entre nós, tem gente não tão crente entre nós. Que difícil é dizer a esse mundo que precisa ouvir de Deus, precisa ouvir da sua salvação, precisa ouvir do amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia. Que difícil é dizer, olha, mas eu tenho que dizer a você, mundo, tem gente daqui que não está pregando essa salvação. Tem gente daqui, de dentro desse ambiente que era para ser o ambiente da santidade, que está comprometido com Mamon. Como é difícil. Aí o mundo lá de fora diz assim, credo, a igreja não se entende. Em quem vou acreditar? Vou acreditar no pastor que diz, vai, a vitória é certa, você consegue, você tem poder, deixa aparecer o melhor que há dentro de você? Ou eu vou acreditar no pastor que diz, você não tem poder nenhum, você é depravado, você depende da graça de Deus, você não tem força e capacidade em ti para adorar a Deus. Em quem o mundo vai acreditar? Notem como é difícil este momento. À luz das Escrituras, eu quero lhes dizer uma coisa. O cristianismo é um testemunho de pureza. Estes homens aqui se levantaram para falar das grandezas de Deus. Há uma Babel, há um povo de muitas línguas, há um povo orgulhoso, há um povo que vivia atrás da sua própria vitória, conquista, esperança. Estes homens se levantaram num pequeno número, é um número de menos de 100 pessoas ou um pouquinho mais de 100 pessoas, contra uma cidade inteira, não contra uma cidade inteira, contra 15 nações, não só contra 15 nações, mas contra o mundo representado em Jerusalém neste momento. Isso é separação, isso é santidade, isso é falar de um Deus que eles creram. Então o dom das línguas neste momento é só um instrumento, é só um canal. Não é sinônimo de mais santidade, não é sinônimo de diferença, não é sinônimo de agora sou crente. Não, gente, pelo amor de Deus, os apóstolos são os mesmos de antes. Acontece que neste momento, o que eles estão falando
é de um Deus imenso, de um Deus grande. Neste momento eles estão falando de um Deus ilimitado. Neste momento não são eles, enquanto a multidão está olhando e dizendo: gente, eles estão falando na nossa língua, que estranho, né? Eles são galileus. Você pode ter certeza do que eu vou lhe dizer. Certamente muitos deles interromperam os pensamentos das pessoas, como que dizendo: parem de pensar nisso, não pensem em que nós somos galileus, não tem nada a ver isso não tem significado nenhum. O que nós queremos lhes dizer é que Deus existe, o que nós queremos lhes dizer é que Jesus Cristo ressurgiu, o que nós estamos querendo dizer é que Ele ascendeu aos céus, o que nós estamos querendo lhes dizer, ó partos, ó elamitas, ó medos, ó mesopotâmicos, é que se vocês aceitarem esse Cristo como Salvador, no dia da vinda vocês serão salvos. E o povo continuava a dizer: meu Deus, mas eles são pescadores, como é que eles falam numa língua cretense? Não pense, ó cretense, nisso. Não olhe para o meio, olhe para o objetivo. Você tem que ser salvo, cretense. Você percebe como o dom de línguas perde importância? O dom é um mecanismo só. É uma ferramenta que Deus deu àqueles homens para que as suas grandezas fossem conhecidas no mundo. É a partir daqui que nós temos a clara ideia de uma igreja que não é mais judaica, é uma igreja multinacional, para todas as línguas, para todas as raças. Irmãos, o cristianismo não é só poder de Deus. O cristianismo começa com o poder de Deus, vento, fogo, mas logo a seguir vem a propagação. As três coisas fundamentais do cristianismo: poder, pureza e propagação. O cristianismo tem poder porque Deus age nele. O cristianismo tem a pureza porque Deus julga as suas ações. O cristianismo tem a propagação porque os cristãos se levantam com a voz e pregam. Irmãos, o cristianismo nasce dotado de uma beleza, nasce dotado de uma capacidade, nasce dotado de um foco, nasce dotado com as condições de alcançar o mundo. O cristianismo agora é para o mundo. Que coisa linda! Isso é o cristianismo nascente. Por isso, meus irmãos, a reunião é o fórum para uma posição pessoal. Aqueles homens se decidem, aqueles homens demonstram ali a sua fé, a sua pureza, aqueles homens defendem ali que eles creem verdadeiramente em Deus. Afinal de contas, foi para isso que eles começaram a falar nas línguas de todas aquelas pessoas. E eles falavam das grandezas de Deus. Meus irmãos, o que nós podemos dizer de grandezas de Deus? Imagine o que Paulo disse um dia à igreja de Éfeso: porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, só que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é manifestar a grandeza de Deus. Imagine você, quando Paulo estava trabalhando com os filipenses e falando lá na igreja de Filipos acerca da vida cristã, acerca da fé, quando eles são perseguidos, quando eles são presos, quando eles são açoitados e quando ele é solto daquela prisão. A Bíblia diz que naquele momento eles estavam cantando louvores a Deus lá dentro daquela prisão. Isso é falar das grandezas de Deus. Sabe, irmãos, foi para essas coisas que esses homens foram capacitados, para falar que Deus é Deus, para falar que Deus continua em ação, para falar que Deus está dando a condição de as pessoas o conhecerem. Sabem, enquanto se perdem em divagações acerca do que foi a descida do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo desceu para que o cristianismo, através daqueles pobres homens, fosse uma força mundial. Não foi para outra coisa. As igrejas podem mudar completamente o que foi o batismo do Espírito Santo. As igrejas podem mudar completamente o que elas entendem por ser o batismo do Espírito Santo. As igrejas podem limitar
aumentar, multiplicar as coisas que estavam aqui. As igrejas podem dizer que não foram línguas de fogo, foram tochas. As igrejas podem dizer que as línguas não eram nas pessoas, a língua era o fogo daqueles que estavam ali. As igrejas podem fazer tudo isso. O cristianismo não. As igrejas podem reinventar o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. As igrejas podem, não só podem, como fazem. O cristianismo não. O cristianismo tem que reconhecer a ação de Deus em Atos 2. O cristianismo precisa reconhecer que ele é um testemunho de pureza, de separação, porque foi assim que os nossos primeiros irmãos viveram. A primeira coisa, logo depois da plenitude do Espírito Santo de Deus, do enchimento do Espírito Santo de Deus, foi que ninguém parava aqueles homens de falar do quanto Deus era grande, do quanto Deus era imenso, do quanto Deus era perfeito, do quanto Deus deveria ser conhecido, do quanto Deus mudaria a vida do mundo inteiro. Foi isso que aconteceu. Mas o cristianismo não é só poder, pureza, proclamação. O cristianismo é um testemunho para a salvação. A proclamação está dentro. Por quê? Por que então eles foram capacitados a falar em todas aquelas línguas? Ora, por que senão para alcançar os que estavam distantes de Jerusalém? Por que senão para alcançar aqueles que Babel havia mandado para tantos lugares? Por que senão para dizer a eles a salvação possível? Por quê? Pois aqui está, o cristianismo é um testemunho para a salvação. Na verdade, o mundo é o alvo do cristianismo agora. Para a igreja, nem sempre o mundo é o alvo. Para a igreja, nem sempre o mundo é o campo de trabalho para que haja mais crentes, para que haja mais gente que Deus esteja alcançando. Para a igreja, nem sempre o mundo é o reino de Deus sendo expandido na terra. Nem sempre, talvez raramente, mas para o cristianismo é. Por isso, talvez haja uma necessidade de fazermos uma análise muito crítica e muito objetiva acerca da possível diferença entre multi-igrejas e um cristianismo só. Podem existir milhares de igrejas que pensem o que quiserem pensar. Elas podem fazer isso. Enquanto tiver povo que aceite, elas podem fazer. Nascerá igrejas das formas mais diferentes? Podem. Cristianismo não. Igrejas têm suas formas. Cristianismo tem sempre uma forma só. Nas igrejas, quem tem poder é o pastor. Ou é o líder, ou é o membro da igreja que tem poder, porque lhe é dito que ele tem poder. No cristianismo, não. No cristianismo, só Deus tem poder. Nas igrejas dos dias atuais, pode faltar o poder de Deus, a pureza, a santidade das pessoas, e pode faltar a proclamação verdadeira do Evangelho. Pode sim, tanto pode como falta. No cristianismo, não. O cristianismo é poder de Deus, pureza, porque Deus julga pelo fogo, e proclamação, porque quem é do Senhor não consegue mais se calar. Ele prega, a sua vida prega, os seus movimentos pregam, o seu pensamento funciona pregando. Igrejas podem não ter obrigação de pregar, o cristianismo tem. Igrejas podem não ser obcecadas por uma pureza de santidade diante do Senhor, mas o cristianismo sim. As igrejas podem achar que o poder de Deus é para o que eu quero, o cristianismo não. Tem diferença entre igrejas e cristianismo ou não tem? Meus irmãos, o cristianismo faz 3 coisas obrigatoriamente. Ele reconhece o poder de Deus, poder ilimitado de Deus. E o cristianismo não ousa controlar o poder de Deus. Não é arrogante a esse ponto. Não é louco a esse ponto. O cristianismo não é dissimulado a esse ponto, de achar que Deus obedece
O cristianismo não ousa isso, porque isso, simplesmente isso, já seria o suficiente para uma fulminação. Os homens mais crentes das Escrituras nunca ousaram falar nada parecido, mas as igrejas falam. O cristianismo tem contas a prestar a Deus, se preocupa. O cristianismo, quando percebe que está em alguma situação desviando-se da glória de Deus, ele não quer ficar ali, ele quer voltar, ele quer ficar debaixo da orientação segura de Deus, ele quer ficar debaixo do que as Escrituras dizem. Mas as igrejas não têm obrigação de fazer isso. Elas nunca prometeram que seriam assim? Por isso eu quero concluir essa meditação, meus irmãos, levando-os a uma conclusão. O cristianismo é composto destes 3 sinais: o poder de Deus, a pureza que Deus pede e a proclamação que Deus instrui a fazer. O cristianismo não é para uma raça, para um povo. É para os vindos ou os advindos de todas as nações. O cristianismo, ele não é para uma nação e ele não é para uma língua. O cristianismo é uma testemunha segura dos grandes atos de Deus. O cristianismo é para alcançar todos os cantos, todos os lugares. O cristianismo tem uma obrigação e ele precisa cumprir isso. E ele não pode parar na sua meta. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha aqui em Atos com vento, fogo e vozes. O vento é o seu poder, o fogo é a sua pureza e a voz é a igreja. Como é que Deus continua a trabalhar nos dias atuais, meus irmãos? Com o seu poder, com a sua pureza e com as vozes dos crentes. Como é que o cristianismo continua a avançar? O cristianismo continua a trabalhar dessa maneira, com o Espírito Santo, unindo pessoas de várias partes do mundo, falando a eles por uma linguagem só, a linguagem da fé. Como é que o cristianismo trabalha? O cristianismo trabalha assim: Deus, pelo seu poder, com o Espírito Santo, anulando a confusão de Babel. Isso é o cristianismo. Como é que o cristianismo trabalha? O cristianismo anuncia as boas novas de salvação que vão para além das barreiras das línguas. Isso é o cristianismo. A minha esperança é que aconteça conosco, cristãos, aqueles que vivem dentro do cristianismo, que aconteça conosco um tipo de reconhecimento do poder de Deus. Sabe, quando a sarça estava queimando e quando ela não se consumia, Moisés disse para ele mesmo: tem coisa aqui que não é de homem, é Deus. Meus irmãos, quando no vale do Jaboque, Jacó estava lutando, em determinado momento ele percebeu: isso aqui não é luta de homem, estou lutando com Deus. Meus irmãos, quando no Monte Carmelo, Elias, profeta sozinho, desafiando aqueles inúmeros profetas de Baal, quando ele disse a eles: façam o que vocês quiserem, movimentem o Deus de vocês, falem com o Deus de vocês, e eles não conseguiram fazer absolutamente nada, ele confiou unicamente no Deus que ele conhecia, para que o seu Deus, o nosso Deus, agisse. Meus irmãos, nós estamos em 2016 depois de Cristo. Já houve um momento nas nossas vidas que nós pudemos perceber: Deus está aqui, Deus está na minha vida. Nós já pudemos, à luz de homens como estes, Moisés, Davi e tantos outros que viveram nesses tempos, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Josué, todos esses homens sempre reconheceram a ação de Deus, que eles tinham de testemunhar de Deus e que eles anunciavam redenção a partir de Deus. Nós não somos nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Josué, nem Davi, nem Elias, mas Deus continua sendo Deus. Será que
fechou o número de pessoas a quem Deus quer se relacionar? Porque parece que em muitas igrejas dos dias atuais, é isso que acontece. Parece que em muitos movimentos religiosos nos dias atuais, pessoas dizem com quem Deus quer se relacionar. Pessoas analisam as ações de Deus, restringem as ações de Deus, conduzem as ações de Deus, e lá no final, quando vão dar glória a Deus, é pelo que elas receberam. Igrejas podem fazer isso, são livres para fazer isso e para fazerem muito pior do que isso se quiserem, mas o cristianismo não. No cristianismo, o centro continua sendo Deus. No cristianismo, a pedra de toque, a voz de marcha, ainda é a pureza, ainda é a santificação. E no cristianismo, entre ficar calado e falar, a ordem é falar. Igrejas não têm esse compromisso, não precisam ter, mas o cristianismo tem. Por isso eu quero concluir levando a um momento de reflexão. Você é um membro de igreja ou você é um salvo no cristianismo? Porque talvez haja diferença. Você gosta da igreja ou você é consciente das responsabilidades do cristianismo? Porque talvez haja diferença. Você está satisfeito com ser parte de uma igreja visível ou o seu coração anseia pela certeza, pela convicção na alma que você faz parte da igreja invisível de todos os tempos? Sabe por quê, querido? Porque há diferença. Enfim, onde nós estamos, o que professamos, como vivemos. Deus desafiou a igreja primitiva a pensar. Deus desafiou a igreja primitiva a responder com as suas ações. Deus desafiou a igreja primitiva a reconhecer que o poder era dele, a testemunhar e a proclamar. Eu me sinto desafiado por essas coisas nos dias atuais. Eu me sinto incomodado a fazer novos discípulos. Eu me sinto incomodado a repensar minhas práticas de santidade. Eu me sinto incomodado a reconhecer que Deus faz o que Ele quiser comigo, o que Ele quiser, com a igreja, o que Ele quiser. Eu me sinto desafiado a perceber mais Deus do que pessoas na igreja. Eu me sinto incomodado com a possibilidade de eu viver com a prática de pecados de maneira tão costumeira que parece que Deus já nem liga mais para isso. Eu me sinto desafiado a usar a minha capacidade intelectual, emocional, psíquica, espiritual, para que a minha vida seja uma lâmpada acesa para tantos os meus amigos que vivem no escuro. Porque é isso que em última instância vai mostrar se nós somos membros de igreja ou se nós somos do cristianismo. A minha oração é que a igreja, a nossa igreja, essa igreja que nós amamos tanto, seja uma igreja lúcida, consciente, vívida, praticante, responsável, fiel ao Senhor, que respeite a sua glória, que tema a sua glória. Uma igreja que não se contente com a ausência da sua presença. Uma igreja que sofra angústia na alma quando ela parou de orar, quando ela já não lê mais as Escrituras. Uma igreja que reconheça: estou em pecado, se eu estiver em pecado, eu vou confessar meus pecados, eu vou voltar atrás, eu vou reconhecer que eu amo ao Senhor, que eu fui salvo por Ele, eu vou refazer a minha prática dentro de casa, eu vou refazer minha prática com os meus amigos. Eu vou mais ouvir do que falar. A minha oração é que nós não sejamos uma igreja motivada por emoções que passam, mas uma igreja solidificada sobre uma rocha segura, para que quando os ventos fortes baterem contra essa igreja, não a derrubem, porque os seus membros estão dentro dela. Meus irmãos, roda na internet uma cena na Coreia do Norte, com a polícia derrubando uma igreja.
derrubando literalmente. A polícia vem e começa a derrubar a igreja. Está na internet aí, eu vi várias vezes nessa semana. Irmãos, derrubam-se os templos, derrubam-se as estruturas, mas não se derruba uma estrutura fundamentada por um Deus que age, não se cala uma testemunha, não se macula uma pureza espiritual, meus irmãos, que Deus deu, não se cessa de falar alguém que não pode parar de testemunhar a sua salvação, meus irmãos. A minha esperança é que uma igreja como a nossa não seja uma igreja de palavras, seja uma igreja que Deus é o centro e que a sua glória queima nos nossos corações, a sua glória incomoda nossos estados de pecado, a sua glória purifica nossos pensamentos, que a sua glória seja uma luz sempre sobre nossas vidas, nem sempre tão iluminadas. Nossa esperança é que uma igreja como a nossa não pare de pensar, pequei mais do que deveria pecar, preciso voltar atrás, preciso reconsiderar minhas ações, preciso rever essa prática costumeira que tenho. Isso, se a minha consciência já diz que é errado, imagine o Senhor. E meus irmãos, a última coisa, o cristianismo é um testemunho para a salvação. Sabe, se nós perdermos nossa capacidade de testemunhar, perde-se a capacidade de levar pessoas a Cristo. Eu sou pastor de uma igreja histórica, sou pastor de uma igreja reformada, pastor de uma igreja com um background como poucas têm, pastor de uma igreja, serviçal de uma igreja, de homens e de mulheres com capacidades enormes de manuseio da palavra de Deus para que haja salvação. Não é possível que as semanas venham e vão, e não haja um salvo, um alcançado a partir de nós. Irmãos, tem alguma coisa errada com isso, meus irmãos. E a minha preocupação é grande nesse sentido. E se tem alguma coisa errada com isso, é porque talvez o cristianismo não seja o de Atos 2. A vida que vivamos talvez não seja de Atos 2. Talvez Deus não seja o Deus que age na nossa vida, talvez a nossa pureza não seja a pureza, a separação, a proclamação que eles tiveram. Talvez, irmãos, sabe qual é a boa notícia? Deus é Deus, continua Deus, para dar um novo tempo, para dar uma nova esperança, para dar uma nova consciência, para fazer com que em algum momento da nossa vida nós estabeleçamos como um ponto de retorno, eu não posso continuar da forma como eu estou. Eu concluo assim. Só a reflexão e só a ação do Espírito Santo pode mudar nosso coração. Se o Espírito não fizer, nada fará. Fechemos nossos olhos por um instante. O que nós poderíamos falar com Deus? Quanto tempo essa palavra poderia ficar martelando na nossa cabeça? Se nós vivemos o cristianismo de Jesus ou se nós somos membros de uma igreja. Por quanto tempo essa palavra falada ao nosso coração nos levaria a concepções, a um entendimento de que nós fomos chamados para sermos sal e luz. Poderoso Deus, eu quero orar assim. À luz aqui da Tua palavra, Senhor. Os versículos 12 e 13 mostram que entre perplexos e zombadores, foi grande o número de pessoas que disseram, não dá para entender o que esses homens estão falando, não dá para entender como eles falam de um Deus que nós não acreditamos, e não dá para entender que poder é esse, que com vento e fogo vem a este lugar para talvez até assustar a todos nós. Zombaria, descrença, essa foi a primeira reação. O versículo 13 mostra que o resultado inicial da plenitude do Espírito Santo, uma das primeiras coisas foi a perplexidade e a zombaria. Senhor, quantos zombarão de nós quando nos refeitórios
juntarmos nossas mãos, curvarmos nossa cabeça e orarmos, porque o mundo diz: que oração? Para que oração? Quantos zombarão da tua igreja, Senhor, quando ela quiser se manter pura aos teus princípios, quando o mundo é de devassidão? Quantos dirão: não é Deus que age como Ele quer, nós fazemos Deus agir? Quantos zombarão quando dissermos que não temos poder, que o poder não está em nós? Quantos dirão: mas membros sem poder, mas pastores sem poder, isso não é sinônimo de igreja? Quantos se rirão da nossa prática de dizer que o Senhor é o Senhor, que nós só somos servos? Quantos estarão ainda em busca de poderes miraculosos para dizer, para testemunhar que Deus tem poder, quando muitas vezes só querem ser atendidos nas suas orações? Quantos, Senhor? Que nível de consciência é esse, Senhor, que inebria ao invés de dar lucidez? Senhor, liberta os nossos ouvidos, a nossa mente de falsas concepções acerca do seu poder. Liberta-nos das falsas convicções acerca do testemunho, de achar que carne é carne, a carne é fraca, e então não tenhamos mais em nós um anseio por uma vida de santidade, uma angústia na alma por não sermos santos como deveríamos ser. Liberta as nossas consciências, Senhor, da mudez espiritual, dos tempos de calação, dos tempos de vergonha, dos tempos em que nossas mentes se embotam, que nossa boca se fecha e que fiquemos debaixo de culturas que não têm poder nenhum sobre o cristianismo, mas têm sobre nós, nos calam, nos colocam nos cantos, nos colocam à vergonha muitas vezes da tua glória, Senhor. Poderoso Deus, o que o Senhor pode fazer por nós? O quanto o Senhor pode nos encher, não para que demos testemunhos a nós mesmos, porque nós não precisamos disso, não vivemos disso, não é nossa missão. A nossa primeira missão é testemunhar da tua glória àqueles que não te conhecem ainda. Ah, Senhor, quanto o Senhor pode nos falar para que o nosso cristianismo seja um cristianismo razoável e que nós possamos, com a nossa condição, interpretar tuas instruções e que essa responsabilidade possa ser assumida para que a nossa vida seja uma vida de fidelidade ao Senhor, independente do que pensem de nós. O Senhor pode fazer isso por nós, Senhor Deus, nosso Deus, pois eu lhe pediria, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos revestisse de uma capacidade testemunhal, de uma capacidade de proclamação, de uma capacidade de humildade para reconhecer que Tu és Deus, a despeito de tudo ou de qualquer coisa que venham a pensar. Poderoso, o Senhor pode fazer isso em nós? É a nossa oração nessa noite. Ao cantarmos esta próxima canção, aceita o que nós queremos lhe dizer, o reconhecimento do teu poder, a condição para que o Senhor purifique nossas almas e coloque em nossas bocas palavras de louvor. Parece que foi isso, Senhor, que a tua igreja fez. Faz com que nós possamos voltar ao início e fazer de novo. Oramos em nome de Jesus. Amém.